palavra, o tema é descansando em Deus, e descansar em Deus não significa necessariamente esperar alguma coisa cair do céu, porque não vai ser assim. No mundo nós vamos ter aflições, vai ser difícil, a gente vai ter que conquistar nossas coisas com o nosso suor, e então as coisas não vão cair do céu. E para a gente conseguir o que a gente quer, a gente tem que, obviamente, trabalhar e buscar a Deus. Isso é algo, ultimamente, que eu venho orando, por alguns motivos que eu vou falar ao longo aqui também, para que Deus possa me guiar e me ajudar a descansar nele, ainda mais nesse momento de pandemia, que um monte de coisa está acontecendo, ninguém esperava na virada de 2020 isso tudo acontecer. Mas Deus é conosco, e eu separei em 3 tópicos esse tema, que é fé, confiança e dependência. Para começar, eu vou falar sobre a fé, porque sem a fé não dá para ter os outros tópicos, que são a confiança e a dependência. E a fé, um versículo que acho que todo mundo conhece, que está em Hebreus 11:1, que eu vou abrir aqui rapidinho. Que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu escolhi esse versículo porque todo mundo conhece, é a definição de fé 100%. E outro versículo que eu escolhi também para começar a falar sobre fé é 2 Coríntios 5:7, que diz: pois vivemos pela fé e não pelo que vemos. São 2 capítulos diferentes, mas que falam basicamente a mesma coisa, que é a fé, né? E nesse tempo de pandemia tem sido muito difícil ter fé que vai melhorar, que alguma coisa que esse tempo vai mudar, que a gente vai conseguir sair dessa. Mas a gente precisa ter fé, porque Deus, ele não perdeu o controle, isso tudo está acontecendo com o propósito dele, para que mais pessoas, né, o propósito dele é sempre que mais pessoas aceitem a ele, que mais pessoas se acheguem a ele. E nesse momento de pandemia em casa, né, as pessoas têm mais acesso aos cultos online, não tem aquela desculpa de eu não posso vir, eu vou estar trabalhando, está todo mundo em casa, não tem desculpa para não ver o culto. E outro versículo que eu coloquei aqui é 1 Coríntios 16:13, que diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Nós temos que ser fortes nesse momento de pandemia, né? Muita coisa acontecendo, perdendo pessoas, estando longe dos irmãos, e não vai ser fácil, mas nós temos que nos manter firmes e não perder a fé, porque Deus não perdeu o controle. E Deus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue dizer para aquele monte sair de um lugar e ir para o outro. Então, se a gente tiver o mínimo de fé, a gente consegue fazer o impossível junto com Deus. O segundo tópico que eu vou falar é sobre a confiança, que, como eu já falei, é impossível confiar se você não tem fé. Muitas pessoas afirmam confiar em Deus, né? Mas na hora da prova é que a gente vê se a pessoa realmente confia, né? Na hora do deserto. E é normal ter medo, assim como eu estou aqui tendo medo e tive quando o tio Marcelo me chamou aqui para pregar. Mas a gente tem que enfrentar. E uma frase que meus pais geralmente falavam para mim, e eu já ouvi algumas outras pessoas falando, que é que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, a gente sentir medo vai ser normal, porém, Deus vai nos capacitar, porque Ele não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. E eu vou ler aqui agora o exemplo de Gideão, que está em Juízes 6. Eu vou ler do versículo 14 até o 16. Que diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Não podemos deixar o medo nos impedir, porque, como a gente pode ver aqui, né, Gideão só foi com 300 pessoas contra um exército de milhares,
Mas se a gente confiar, ter fé em Deus, a gente consegue fazer o impossível, como eu falei no tópico anterior. E eu vou ler agora Salmos 27. O versículo 1 e o 5 em específico, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? E pulando para o 5, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Confiar em Deus, se a gente confiar em Deus, a gente pode a gente pode fazer várias coisas na presença dele, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós possamos nos fortalecer em Deus. E o tópico 3 que eu vou falar agora, que é a dependência, que eu vou ler Salmo 16, o versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho refúgio. Sobre a dependência, esse versículo aqui foi o que mais me chamou a atenção, porque a gente só ter refúgio em Deus significa uma total dependência dele, né? Porque ele é o nosso refúgio, a gente tem que depender 100% dele. Uma frase até que eu coloquei aqui, que era para falar depois, mas vou falar agora, que é mais ou menos assim, que eu acho que eu vi no Instagram um negócio desses, que para a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e depender 100% dele, porque se a gente perder todas as nossas coisas, entre aspas, né, tudo que a gente tem, a gente ainda vai ter Deus. Então, ele é quem nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida, porque a gente precisa depender dele, porque ele é uma pessoa que não vai nos decepcionar nunca. Até as pessoas mais próximas a nós, que nós mais amamos, podem nos decepcionar, mas Jesus é aquela pessoa que jamais vai te decepcionar. Depositar o nosso tudo em Deus e precisamos aprender dele, e isso deve ser algo constante, pois sem ele nós não seríamos nada. Quando aprendemos e entendemos isso verdadeiramente, podemos descansar nele, pois sabemos que seremos guiados para o melhor caminho. É muito mais fácil descansar nele e andar de mãos dadas com ele em nosso propósito, pois ele nos ajuda com o nosso fardo, e assim não estamos mais sozinhos. Eu vou ler agora Isaías 41, 13. Que diz: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e lhe diz: Não tema, eu o ajudarei. E também ler Salmos 121. Ele é pequenininho, tem só 8 versículos, eu vou ler ele todo. Que diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Quando eu estava escrevendo aqui esse resumo, que eu fiz ele umas 2 vezes, porque estava uma bagunça, eu precisava dar uma ajeitada para não me perder aqui na hora de falar. Daí eu fui anotando, puxando mais setinhas, daí eu estava escrevendo, e eu estava ouvindo música no Spotify, daí eu coloquei no aleatório, e foi aquela música Vou Deixar na Cruz. Daí eu coloquei aqui: deixa aos pés da cruz tudo aquilo que vem te atormentando, o seu fardo, tudo a ele, pois ele está te esperando de braços abertos para te ajudar a carregar esse fardo. É uma experiência que eu venho vivendo em relação à escola, porque eu estou no 2º ano do ensino médio, né? Enem, ano que vem, né? E eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer da minha vida. Então, isso vem meio que me deixando meio tensa, porque eu já pensei em várias coisas, mas nada que eu pensasse, poxa, é isso. Então, eu venho aprendendo a descansar em Deus nesse sentido, orando, falando com Ele para Ele me guiar no que for melhor para mim, no que for melhor para Ele, né? Também, porque o que importa é a opinião dele, a opinião de Deus, né? O que Ele tem para mim.
e o propósito que ele tem para mim, que é muito mais fácil eu tentar seguir diretamente o propósito dele do que ficar dando volta, desviando do propósito dele, que alguma hora ele vai me levar até o propósito dele. Eu posso seguir pelo caminho fácil, que vai ser muito melhor. Então, se deixar ser guiado por Deus, principalmente para mim agora, né, em relação à profissão, que vai ser uma decisão que vai influenciar muito a minha vida. Então, deixar ele me guiar, descansar, que no tempo dele vai acontecer, eu vou conseguir descobrir o que eu quero fazer na minha vida. E o tempo dele não é igual ao nosso, mas o tempo dele é o certo e é o tempo melhor que ele tem para nós. E uma expressão que, logo que eu ouvi, logo que eu fui falar sobre isso, eu lembrei da expressão que eu ouvi quando eu era menor, tipo, passar o volante da sua vida para Jesus, deixar ele dirigir a sua vida. E não tinha como não pensar na música da Isabelle, da Jesus dirige a minha vida. Enfim, eu vou ler agora, para finalizar, minha palavra era bem pequenininha, que Mateus 11, 28 a 29, que eu vou ler agora. Que diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o versículo, eu vou ler agora Êxodo 14, 14, que foi o que o pastor Roberto falou, que me instigou a falar sobre isso e anotar, que diz: O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Outro versículo que me chamou a atenção foi Filipenses 4, versículo 6, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E outro versículo, eu coloquei vários, né? Provérbios 3, versículo 5, que diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Você, hoje, nessa noite, Deus está te chamando, você que está cansado, sobrecarregado de tomar decisões por si próprio, entrega a Ele tudo, descansa nele, coloca tudo aos pés da cruz, porque Ele, quando Ele morreu na cruz, Ele carregou, Ele sentiu tudo isso que a gente está sentindo, então Ele te entende e Ele está aqui para te ajudar, Ele está te estendendo a mão para te ajudar. Então, coloca aos pés da cruz, entrega tudo a Ele e descanse nele, porque alguma hora vai acontecer o que você tanto deseja, ou se ele disser um não, ele vai ser não, porque não é para acontecer, mas vai acontecer algo melhor, porque os planos dele são perfeitos. E que nós possamos ter a mesma confiança que Jesus teve naquela história que tem do barco na tempestade, enquanto Jesus dorme lá. Ele está descansando nos dois sentidos, né? No sentido de descansar de dormir e no sentido de descansar no Pai, porque ele confiava no Pai, ele tinha fé no Pai. Então, que nós possamos ser que nem Jesus naquele barco durante a tempestade, descansar em Deus, porque Ele está cuidando de nós a todo momento, até quando a gente nem imagina. E era isso que eu tinha para falar hoje. Era uma palavra pequena, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Som. Tá sem internet ainda? Que bom. Eu queria isso. Tem que ser rápido que eu vou